E a primeira pergunta seria a gente diferenciar, né, o que é Jesus mito, Jesus histórico e até mesmo o Jesus romano, né? Flaviano, vamos dizer assim, né? Ah, tá. Não, mas aí são coisas completamente diferentes, né? Tem três Jesus são técnicos, não depende da opinião de ninguém. O Jesus Flaviano é outra história, que aí depende da opinião de alguém. Os Jesus que não depende da opinião de ninguém, não se discute. É o Jesus histórico, o Jesus dos Evangelhos, o Jesus do Novo Testamento, e não é a mesma coisa, mas vamos fazer de conta que é o Jesus do Novo Testamento, considerando que não tem Jesus no Antigo. Se você depois quiser fazer uma pergunta sobre isso, não tem problema não, mas não tem Jesus do Antigo Testamento, só tem no Novo. Não confundir com o Jesus da Igreja, que é o terceiro Jesus técnico, que é um Jesus teológico. Rapidamente, o Jesus histórico, nós não temos a mínima ideia se ele existiu. Quem disser que existiu é crente, quem disser que não existiu é crente. Não tem como saber, porque nós não temos evidência arqueológica nenhuma. Quem está falando isso é alguém que, se tiver como apostar, apostaria que existiu. Mas eu jamais vou dizer que existiu, porque eu não sei se existiu. Eu vou dizer que nós não sabemos se o Jesus histórico existiu ou não. Acho que existiu, mas o fato de eu achar não significa nada, porque eu não sou um achado arqueológico. Essa é uma questão técnica, porque a pergunta, será se existiu um judeu, um ser humano chamado Jesus? É uma pergunta técnica, é uma pergunta científica, historiográfica, arqueológica, etc. O Jesus dos Evangelhos é uma questão técnica. É sempre plural, porque você vai falar o Jesus do Novo Testamento, mas nunca é singular, porque cada livro desenha um Jesus diferente dos demais. Quem tira um Jesus da Bíblia, do Novo Testamento, fala do Antigo Testamento, tirou Jesus do Antigo Testamento, tem problema cognitivo. Mas do Novo Testamento, não. Todo o Novo Testamento fala de Jesus. Mas cada livro fala a partir de uma crença. Então, um tema, o Jesus do Novo Testamento, mas são pluralidades de projeções. Cada texto projeta um Jesus diferente. O mesmo vale para o Jesus teológico. Não existe um Jesus teológico porque cada igreja constrói um dogma alegorizando, interpretando o errado, interpretando o certo, inventando, suprimindo, usando o método teológico que quiser, constrói um Jesus. Alguns honestos vão dizer que é um Jesus dos concílios, da tradição da igreja. Os desonestos vão dizer que é um Jesus da Bíblia. Não há nenhuma relação entre o Jesus da igreja e o Jesus da Bíblia. São questões completamente separadas. Então, essas são três questões técnicas. O Jesus Flaviano é da mesma natureza que o Jesus do Marco Allegro. O Marco Allegro é um pesquisador, ele esteve envolvido com os manuscritos do Mar Morto, ficou muito famoso, ele tem um livrinho, Os Manuscritos do Mar Morto, importante, é bom de ser lido, inclusive, ele estava na primeira geração. E depois ele deu uma louca e escreveu um livro sobre Jesus, dizendo que Jesus era um cogumelo. Estou falando sério, ele é um pesquisador acadêmico, ele foi praticamente banido da academia, mas ele dizia que Jesus era um cogumelo que as pessoas comiam. O Jesus Flaviano é disso. Você fica inventando uma teoria a respeito de Jesus. Não há uma categoria na qual você possa colocar o Jesus Flaviano. O Jesus Flaviano está naquele pacote. Tem gente que fala que Jesus era um hindu, tem gente que fala que ele era um sacerdote do Egito, tem gente que fala que ele era um fantasma. E essas teorias que, se pelo menos tivesse alguma base exegética, teria um maior ou menor consideração, mas não tem. Então, são três questões que estão de pé. Existe a pesquisa do Jesus histórico, cada pesquisador fala uma coisa completamente diferente do outro, é uma confusão danada. Não confundir a possibilidade de ter existido um Jesus histórico
com uma cientificidade da pesquisa do Jesus histórico. Tem muito livro sobre o Jesus histórico, que na verdade é bobagem. O Jesus do Novo Testamento, aí é plural, quem tem que dar conta disso é a exegese e a hermenêutica, não é coisa para crente. E porque não é coisa para crente, porque o crente vai pegar o Jesus da igreja e enfiar no texto, ele não sabe fazer de outro jeito. E para você estudar o Jesus do Novo Testamento, você tem que pegar a crença, deixa de lado e faz uma pesquisa exegética, traduzindo grego e hermenêutica. E o Jesus da igreja, e qual é o Jesus da igreja? Depende, qual igreja, né? Aqui mesmo, na faculdade onde eu lecionava, tinha um aluno, ele é de uma igreja em Vila Velha, no estado do Espírito Santo, uma igreja evangélica, e eles não aceitam que Jesus é Deus. Jesus é como o Islã diz, é um profeta. Então, qual é o Jesus da igreja? Se você é da igreja A, você vai dizer que o Jesus da igreja é o seu. Sim. Mas e da igreja B, da igreja C? Mas tem que ser assim. Não existe como ter um Jesus dogmático, a não ser que uma igreja sobreviva e nenhuma mais, todas as outras desapareçam. Mas aí vai ser circunstancial, porque se aparecer outra igreja, volta a ter. Então, o Jesus histórico é um só. Se duas pessoas falam, o Jesus histórico é assim, elas não concordam, ou as duas estão erradas, ou uma delas está errada. O Jesus do Novo Testamento, se alguém disser é um, não sabe ler, é analfabeto, porque não é um, é uma montoeira. E o Jesus da igreja também é uma montoeira. Só o sujeito que se arvorar em dono do dogma infalível, tem muita gente besta assim, que vai dizer o único Jesus correto é o da igreja tal, que coincidentemente é a dele, né? Exatamente.